Fala aí, pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Daniel, tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro e já estou fora do Brasil há 7 anos. Atualmente estou morando aqui em Valência, na Espanha, e enfim, o intuito de começar esse projeto aqui é mostrar para vocês, né, as dificuldades, as coisas boas de você ter um negócio familiar fora do Brasil, né? Esse negócio que eu tenho aqui é um negócio de revestimento de volante, tá? Eu já fazia isso, já comecei esse negócio em Portugal, que era onde eu morava antes, e comecei esse negócio aqui na Espanha há pouco tempo, desde setembro do ano passado. E o intuito aqui é mostrar para vocês os meus erros, os meus acertos, né? Enfim, de como que a coisa tá rolando e dividir com todo mundo, né? Se mais alguém também tá passando por essas coisas e essas mesmas dificuldades que eu tô passando, acertando as mesmas coisas que eu acertei, enfim, pra gente ter uma troca aqui também e para vocês verem também um pouco do outro lado, né? Que eu já vi algumas pessoas fazendo também vídeos e tal, só que a maioria acabava trabalhando, né, em alguma empresa, em alguma coisa, e não era bem a realidade que eu tenho aqui. E também decidi dividir com vocês isso. Está sendo também um desafio que eu estou aprendendo, não sei usar isso aqui direito. Então, se tiver alguma coisa errada, alguma coisa mal aí, de antemão, peço desculpa, mas vamos trabalhar para melhorar. Então, vamos lá, começando de contar um pouquinho da minha história. Eu saí do Brasil com 25 anos, cheguei em Portugal, tá? Mas o destino final não era Portugal, eu estava indo para a Austrália. Eu só fui para Portugal para resolver alguns trâmites burocráticos de documentação, que eu queria ir para a Austrália como europeu, não como brasileiro. Só que acabou que não correu da forma que eu achei que ia correr. Chegando lá, o negócio enrolou bastante e eu não consegui o documento a tempo suficiente para eu poder viajar. Então eu comecei a trabalhar em Portugal, comecei a ganhar um dinheirinho lá com o meu primeiro trabalho, que foi de vendedor de porta em porta, vendendo produtos de telecomunicação. Telefone, internet e televisão, tá? Era um trabalho 100% comissão. Eu até que me dei bem, não tinha um salário ruim. Só que com o passar do tempo eu comecei a ficar desgastado, comecei a não curtir muito mais o que estava rolando lá e acabei saindo fora. Só que dentro dessa parte desse trabalho aí de venda de porta em porta, eu acabei conhecendo a minha esposa. E aí a gente foi morar junto. Nós dois saímos desse trabalho de vender porta em porta. Eu fui trabalhar num restaurante e ela foi trabalhar num café, se eu não me engano, num café ou numa loja. Enfim, eu fiquei nesse restaurante durante um bom tempo, durante 1 ano e meio ou 1 ano, sei lá. E foi aonde eu consegui me legalizar, consegui os documentos necessários para me legalizar como estrangeiro. Eu tinha uma autorização de residência. Só que, quando eu era mais novo, eu cheguei a morar em Portugal ainda com a minha mãe e eu tive uma autorização de residência na época que era válida por 5 anos. Então, com a lei que estava vigente, eu consegui juntar essa autorização de residência que tinha ficado do tempo que eu era mais novo e já tinha ido para lá, com a minha atual, e consegui o tempo necessário para dar entrada na nacionalidade. E dei entrada e continuei trabalhando. E depois de algum tempo que eu estava trampando no restaurante e morando, né, obviamente, com a minha esposa, eu descobri, né, nós descobrimos que tinha um terceiro elemento vindo aí, que era a nossa filha. E aí que o negócio começou a apertar. E eu comecei a sentir a pressãozinha, né, que não era mais só eu tinha na época 26 anos, quando ela descobriu, e a minha esposa tinha 21. Então, pô, pra ela era tudo muito novo,
pra mim também. E, cara, aí que o bagulho começou a apertar e foi aí que eu comecei a ter noção do que era a vida de verdade. Então, eu continuando trabalhando nesse restaurante, ela trabalhando numa loja nessa época, eu não estava satisfeito com o quanto de dinheiro que a gente estava fazendo, porque a gente precisou ir para uma casa maior, comprar móveis, comprar uma pá de coisa, que o que a gente não tinha estrutura para receber uma criança em casa, então foi um bocado de gasto. E, enfim, chegou uma época que eu estava com 2 trabalhos. Eu trabalhava em 2 restaurantes diferentes e ganhava míseros 1.200 euros, que era uma bela porcaria. Mais o dinheirinho que minha mulher ganhava, a gente fazia uma coisinha ali, mas, cara, era muito pouco. E a minha mulher trabalhava numa loja que ela tinha um contrato temporário. Então, de 3 em 3 meses renovava. Desculpa eu, Arruto. Só que quando ela descobriu que estava grávida, ela avisou na loja. Também é impossível você esconder uma coisa dessa. E não renovaram o contrato dela. E aí eu comecei a bancar tudo sozinho, porque também ninguém contrata uma mulher grávida, infelizmente. E aí, bicho, fiquei nesses 2 trabalhos para ganhar essa mixaria. Só que, mesmo assim, cara, não dava. E foi aí que eu comecei a mudar um pouco a minha visão de como é que funciona a coisa. Porque, porra, eu trabalhando para os outros, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, às vezes mais um pouco, para no final do mês eu ganhar 1.200 euros, desculpa. Então, não fechava essa conta para mim. E, cara, o meu relacionamento começou a ficar ruim, né? Porque, pô, eu não dava atenção suficiente para minha mulher, que tava precisando de atenção, tava precisando de ajuda. A minha saúde começou a ir pro saco, porque eu dormia pouco, eu dormia mal, eu me alimentava mal, e eu ficava estressado o dia inteiro. E aí eu vi que eu precisava fazer alguma coisa diferente, cara, pra mudar isso. Não foi o que eu fiz logo de início, óbvio, né? Eu continuei trabalhando no restaurante, só que aí depois eu acabei saindo do restaurante, fui para mais 2 ou 3 restaurantes diferentes. E quando você tem um documento, né, em Portugal, ou seja, em qualquer outro lugar, você consegue aplicar para trabalhos que são um pouquinho melhores, né? E foi o que eu acabei fazendo. Eu, em 2018, se eu não me engano, eu fui contratado para trabalhar na parte operacional de um aplicativo de entregas. Então eu era um dos responsáveis por ver os pedidos cancelados, saber se tinha ocorrido algum problema, quantos pedidos tinham sido feitos naquele dia, naquela semana, enfim, entrar em contato com os entregadores para saber o porquê que o pedido tinha sido cancelado, ver se não tinha tido nenhuma fraude ou nada desse jeito. Eu fiquei nesse trabalho um ano e pouquinho. Melhorou um pouquinho o dinheiro que entrava. Nessa época, né, eu consegui aplicar para uma ajuda do governo lá de Portugal para pagar o aluguel. Eu não me lembro agora o nome da ajuda. Mas aí deu um pouquinho de folga. Só que era estressante pra caramba, bicho, porque era muita coisa que tinha que fazer. Não dava para fazer tudo durante o período de trabalho. A empresa não queria saber disso, né? Beleza, não deu para fazer enquanto você estava aqui, leva o computador para casa, faz quando chegar em casa. Mas eu, quando chegava em casa, eu tinha que dar atenção à minha esposa, eu tinha uma criança em casa que precisa de atenção, eu precisava ajudar a minha mulher também, né, para ela poder fazer as coisas dela quando eu chegava em casa. E, porra, era muito estressante. E o salário também não era lá essas coisas, era 1.000 euros, 1.000 e pouquinho euros. Só que com a ajuda do governo, pagando o aluguel, dava uma disfarçada na falta de grana. E, cara, chegou um momento em que eu precisava de mais. E estando ali naquela empresa não dava. Eu já estava muito estressado, já estava muito puto. E no final de 2019 eu saí fora e decidi fazer alguma coisa por minha conta, porque eu percebi que o problema não era dos trabalhos, né? Porque, porra, se eu tô pulando de trabalho em trabalho há sei lá quantos anos e nada pra mim tá bom, o problema tá em mim. Eu não tô mais conseguindo trabalhar para as outras pessoas
eu tenho que fazer alguma coisa para mim. E foi aí que eu decidi começar um meu negócio. Mas beleza, o que eu vou começar? O que eu vou fazer? Eu não fazia a menor ideia, não tinha experiência nenhuma nisso, nunca. Não conheci, não tinha ninguém à minha volta que era empresário, de amigos, familiares, amigos de amigos, enfim, não conhecia ninguém. E a saída foi começar a olhar no YouTube. Comecei a procurar mais conteúdos voltados para essa parte. E acabei achando um cara chamado Vitor Bach, que me apresentou um outro camarada que era amigo dele, que chamava Caio, que trabalha ainda com revestimento de volante. E eu falei, cara, é um negócio bacana para se fazer aqui. E aí comprei o curso do Caio para aprender a fazer as capas. Aprendi a instalar as capas, desculpa. Aprendi a fazer essa instalação e comprei a primeira leva de capa do Caio. Só que a capa veio do Brasil, eu paguei muito caro de entrega para vir para cá, para Portugal na época. E demorou 2, 3 semanas para chegar. Então para mim era inviável. Eu não podia ficar dependendo de 2, 3 semanas de espera, mais o custo alto do frete. Eu entrei em contato com o Caio, falei, bicho, a situação é essa, não está sendo viável para mim comprar as capas de você por causa disso. Eu posso fabricar as capas aqui? Ele falou, cara, pode, sem problema nenhum. Vai, fabrica as capas aí, não dá nada. Só que ao mesmo tempo, né, ele me deu a permissão, só que não me falou como fazia, então eu tive que aprender. Lógico, também não esperava que ele fosse me dar tudo mastigadinho. Então, eu tive que comprar uma máquina de costura, tive que descobrir aonde comprar o material, porque o material que eu usava lá não tinha em Portugal. Tinha que descobrir um material similar, descobri tudo, basicamente, onde eu comprava linha, onde eu comprava tudo. E assim eu fiz, cara. E aí, quando eu comecei a fazer o planejamento, a ver os cursos e isso tudo, foi bem no mesmo tempo que começou esse BO gigantesco que deu no mundo aí, que parou tudo. E eu aproveitei esse momento que parou tudo, todo mundo teve que ficar em casa, para aprender a fazer essas capas e a fazer a instalação corretamente, porque eu sabia que era uma coisa que com o passar do tempo ia ter que acabar, né? Uma hora ou outra isso ia ter que parar. E aí eu aproveitei esse período para aprender uma nova habilidade, para quando isso acabasse, eu estar apto a começar efetivamente o meu negócio. E cara, não deu outra. Primeira leva dessa que teve de que, beleza, pode voltar todo mundo à rua, mas com máscara, com não sei o que, eu comecei a vender meu trabalho. De início, eu comecei a vender na OLX, cara, e botava nos grupos do Facebook e tal, só que, bicho, isso daí não tava dando resultado nenhum pra mim, tava muito fraco. E aí eu comecei a profissionalizar um pouquinho mais, né? Comecei a fazer anúncio no Facebook Ads, fazer anúncio no Instagram, enfim, que é uma outra parte que depois eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço, porque aqui na Europa é diferente do Brasil. Aqui, por conta da política de privacidade, você não pode rodar campanha direto para Instagram, então você tem que jogar para outro lugar, para depois a pessoa entrar no teu Instagram, o que isso deixa o custo por aquisição de cliente mais caro e o custo de conversão também. Mas enfim, isso daí é um outro momento. Esse vídeo aqui, cara, eu tô fazendo mais pra vocês me conhecerem. Um lugarzinho bom. Contar um pouquinho da minha história. E aí o negócio começou a melhorar, né? Resumindo um pouco, senão a gente vai ficar aqui até amanhã para explicar tudo. Depois que eu comecei a fazer esses anúncios pagos e tudo isso, a coisa começou a engrenar, começou a ir bem. Não tenho do que reclamar do negócio em Portugal. Foi muito bem o tempo que eu tive lá. Não foi só coisa boa, óbvio. Mas, para resumir, só que, cara, a gente não estava muito satisfeito. Apesar de, tá fazendo dinheiro, tem uma vida legal? Tem. Mas a gente não tinha escolhido efetivamente ir para Portugal. A gente estava lá meio que por acaso, né? Eu por uma situação de documento, para poder ir para outro lugar.
e a minha esposa pela situação da família dela, que foi para lá e ela teve que ir junto. Então, a gente acabou escolhendo, cara, vir para a Espanha. Obviamente, nesse meio tempo de tudo que está acontecendo, que eu estou contando, eu consegui a minha nacionalidade, a nossa filha também conseguiu, e como eu e minha esposa somos casados, para onde eu for, ela vai, enfim, ela também já está começando a dar entrada no processo dela, mas, enfim, era tranquilo nessa questão, a gente não estava preso, digamos assim, em Portugal. E aí, viemos para a Espanha, e acho que o sol está pegando, né? E aqui estamos, né? Desde setembro do ano passado, tendo que começar, né, do zero o negócio, que está sendo bastante desafiador. E eu vou mostrar para vocês, cara, o que está acontecendo, como é que está sendo, porque é muito diferente, o idioma é diferente, a cultura é diferente, né? A forma com que as pessoas cuidam do carro é diferente. Então, cara, a gente está aqui, vivendo aqui agora. Nesse exato momento eu estou aqui na praia, perto da minha casa. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Pô, esse foi um dos motivos que fez a gente escolher vir para cá. Porque eu sou do Rio, porra, amo praia, quero estar perto da praia. Mas enfim, tem muita coisa agregada nisso aí, né? Não é só a maravilha de estar perto da praia, as coisas estão indo bem pra caralho, uhul! Não é assim que a banda toca. Então, eu tô passando aqui por muitos desafios, muitas provações para ver e aprender como que o negócio funciona. Porque beleza, eu fiz funcionar em Portugal, só que as estratégias e as coisas que eu usava em Portugal aqui não estão funcionando. Então eu tô já há meses meio que com o negócio patinando. Uma semana, 2 semanas vai bem, na outra semana, pum, vai lá para baixo. Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, exatamente as coisas que eu estou fazendo, né? Como que tá indo a semana, né? Por exemplo, segunda e terça foram dias ótimos para mim, de contatos e de clientes feitos. Mas ontem e hoje, morto, zero, tô com nada. Poucos contatos, custo por contato caro, o dinheiro que eu estou investindo não está retornando. Então, cara, você que quer ter seu próprio negócio, tem que estar ligado nisso. Que, beleza, você tem o ônus e o bônus, né? Como tudo na vida. Mas tem que ter estômago, tem que ter cabeça e tem que acreditar infinito. Você tem que acreditar infinito que a coisa vai virar, que você vai fazer virar, que vai dar certo, que já deu certo. E é isso. Então, esse primeiro vídeo aqui foi só para dar uma pincelada para vocês. Como é que é a minha história, não sei se deu para entender muito bem, que é a primeira vez que eu estou fazendo vídeo para o YouTube. Estou um pouco travado também, então desculpa aí qualquer coisa de falta de informação, ou de, não sei se está enquadrado, se não está, se está dando para ouvir o áudio bem ou não. Tá, mas a gente vai melhorando, a gente vai trabalhando aqui. E nos próximos vídeos eu vou mostrando mais um pouquinho para vocês. Se quiser depois eu posso fazer um vídeo também de diferenças entre trabalhar para os outros e trabalhar por conta própria, enfim, as coisas boas e as coisas ruins, mas vocês também devem saber, mas eu posso fazer também. Mas deixa nos comentários aqui o que vocês gostariam que eu mostrasse, se quer que eu vá em algum lugar, mostrar alguma coisa diferente, fazer um comparativo de preço, de aluguel, de comida, sei lá, do que for, daqui com o país que vocês estão, ou no Brasil, ou na Europa, ou no mundo, enfim, tá? A gente, nesse exato momento, está na Espanha, estamos trabalhando para fazer o negócio virar. Então, não sei se a gente vai continuar aqui ou não, que eu fui criado para ser do mundo. Isso eu tenho orgulho da minha mãe ter me criado dessa forma. E tamo aí, cara. Tá? Então, deixa nos comentários aqui, esse vídeo vai ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu!